Aqui e acolá, aqui e acolá nós vamos falar um pouco sobre, sobre pecado, dentro desse estudo que nós vamos. A ideia que eu quero trazer hoje para mim e também para vocês é que eu quero apresentar os vencedores em Cristo Jesus. Não é? Então, somos vencedores. O nosso versículo principal está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7, quando ele diz: Mas em todas as coisas somos mais que vencedores com aquele que nos amou, esse é Cristo Jesus. Então, somos vencedores. Somos mais que vencedores. Mas, para você e para mim, e o Luizinho me falou que é aberto, aí se você quiser participar, fazer comentário aí, fica à vontade, tá? Pode abrir a tela. E aí o Luizinho é o intérprete, né? Porque o Luizinho conhece bem aí quando vocês falam. Então, para você, o que significa ser um vencedor? Pensa bem um pouco. A gente está falando sobre vencedor. O que é que vencer o vencedor? Quem é uma pessoa vencedora? Talvez essa ideia de vencedor seja muito deturpada pelo modo com que a sociedade vive. Para muitos, e dentro desse conceito da sociedade, vencer é destruir o oponente. Né? A gente parece que já nascemos nos lares onde vai ter competição para ver quem é o vencedor. Por exemplo, quando você vai fazer um concurso, aqui no Brasil tem muito isso, né? Concurso para assumir cargos dentro do estado, do município, sabe, dentro do país, e em qualquer outras áreas. Quando você presta um concurso, você vai lá para fazer uma prova e, na verdade, você é vencedor pelo quanto de número você vai derrotar, porque você está concorrendo com outras pessoas. Então, a sua vitória significa que os seus oponentes ficaram para trás. Então, vitória para o mundo pode ser uma visão de que ele se ostenta no que possui. Talvez uma pessoa que se apresenta com bastante riqueza, isso apresenta ser um homem ou uma família vitoriosa pelos recursos financeiros. Talvez vencedor possa ser pessoas que se apresentam como uma fama. Eu não sei como é aí na África, mas aqui tem muita gente, cantores que tem na mídia, e aquele cara é famoso, e por isso alguns dizem, essa pessoa é um vencedor. Mas, para nós cristãos, essa concepção é totalmente oposta, é diferente, não é a mesma do mundo, não é a mesma da sociedade. Para nós, que somos discípulos cristãos, servos do nosso Senhor, ser vencedor significa algo muito mais profundo. Porque veja bem qual é a visão da sociedade. A visão da sociedade é olhar. Pode falar. Alguém quis falar? Ok. Então, quem quiser pode dar o toque, tá? Então, para a sociedade, então, a riqueza, fama e sucesso é vitória. Então, veja como é que é para nós que somos cristãos. Lembra de Paulo escrevendo uma carta chamada Carta aos Colossenses, capítulo 3? Paulo diz: buscai, pois, as coisas lá do alto, porque é de lá que vai vir o nosso Salvador. Pois é, olha só como é diferente. A nossa vitória é olhar e buscar as coisas lá do alto, enquanto que a sociedade busca as coisas aqui terrenas. Eu costumo dizer que Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo mostra como é a vitória de um cristão. Já para a sociedade, o viver é acumular riquezas. E o morrer para eles é prejuízo, né? Prejuízo, porque eles acumularam, morreram e não puderam desfrutar. E nós somos o oposto disso.
Somos o oposto. Basta você olhar, então, quando você abre a carta de Apocalipse, você vai ver quanto sofrimento e muitas outras passagens bíblicas. Você vai ver que o povo de Deus, a igreja, passava por dificuldade. Como é que eles iam ver a vitória se naquele momento homens, mulheres, crianças eram arrastados de dentro das suas casas, presas, mortas, servindo de tocha humana para iluminar a praça do imperador? Então, como é isso ser uma vitória? É criar uma situação difícil, porque para o mundo isso é uma perca. Então, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 3, ele diz: Bendito ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Aí veja só como a diferença. Jesus nos regenerou. Quem regenerou você? E olha que Pedro aqui, olha que Pedro, que quem está escrevendo essa carta é Pedro, olha que alguns anos atrás, Pedro virou as costas para Jesus. E aqui ele está dizendo, ó, lembra lá que Pedro disse, não, eu não conheço esse. E até o galo cantar a terceira vez, ele negou Jesus. E aqui ele está dizendo, foi regenerado. Se nós vamos falar, daqui a pouco pode ser que a gente toque alguma coisa sobre questão de pecado, lembra, meus amados irmãos, você foi regenerado para uma viva esperança. E se a gente fala que ser regenerado para uma viva esperança, o apóstolo quer dizer, por trás dessa situação, que a esperança do mundo é morta. É morta. Porque foi de lá que nós saímos. Agora temos uma esperança viva. Mas quem está atrás dessa viva esperança está vivendo um momento de uma esperança morta. Não tem para eles. Não vai ter esperança. Como é importante eu entender esse contexto de vencedor, porque vencedor aqui no Brasil é a mesma coisa de vencedor aí na África. A mesma coisa. E olha, pode ter certeza, meus irmãos, que dificuldade e problemas vocês estão enfrentando aí, quanto tanto nós enfrentamos aqui. Mas o que vai nos deixar forte é lembrar que somos vencedores. Não esqueçam disso. Desde essa tarde, e aí a gente está aí no começo dessa semana. Eu queria que durante toda essa semana, no seu caminhar, no seu deitar, no seu levantar, você colocasse isso na sua mente. Porque é provável que entre nós aqui estamos, é bem provável que muitos de nós estamos passando por dificuldades, tribulações, angústias, perseguições, tristezas, choros. Mas uma coisa que vai estar ao nosso lado é a vitória de Cristo em nossas vidas. Amém? E aí, vamos lá. A gente já viu, então, que na concepção do mundo, a vitória é isso. É poder, fama, riqueza. Já para o cristão, é algo muito mais profundo, porque para nós, a nossa vitória é a nossa ida para a eternidade. Certo? Então, vamos refletir. Quem são os vencedores, né? Os verdadeiros vencedores? E aí eu peguei aqui alguns exemplos para nós refletir. E vocês conhecem muito bem esses exemplos. Né? Primeiro, lembra lá de Davi? Né? Davi, aquele garotinho lá, aquele jovem, magrelo, ruivo, né? Aquele homem lá, aquele garotinho lá. Aquele lá foi enfrentar um grande e um gigante, muito grande, chamado Golias. Todos nós conhecemos essa batalha, essa guerra. Golias insultou o povo de Deus. E Davi, um homem, um garoto jovem, franzino, e foi lá para disputar aí essa batalha, e Golias até zombou dele. Mas aí, Davi, como nós já sabemos, saiu vitorioso. Então, a gente fala a vitória de Davi. Eu quero que a gente mude essa concepção, porque, na verdade, Davi não venceu pela sua própria força, mas pela fé em Deus.
Então, foi Deus quem derrota Golias. Então, quando nós olhamos para vencedor e olhamos para Davi, a gente sabe que toda a história vai mostrar Deus está sempre à frente das batalhas, quando o povo de Deus obedecia e era fiel a Deus. Então, aqui para nós, para a gente começar a entender isso, o verdadeiro vencedor é aquele que tem uma fé em Deus e que, acima de tudo, confia nesse Deus. Sabe, muitas vezes a sua batalha é tão grande, eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou tendo contato com as igrejas na África e até desde já eu espero poder estar mais presente com vocês. Eu espero que o Luizinho me convide mais vezes, e aí eu posso fazer isso mais vezes. Mas pensa nisso. Eu não sei quem você é, você não me conhece, mas uma coisa nós temos em comum. Nós temos Jesus, mas nós temos algo em comum. As nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas. E muitas vezes, irmão, ela é gigante, ela é grande, tão grande quanto Golias, tão grande e desafiadora quanto aquele momento de Davi com Golias. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas alguma vez na minha vida eu já me deparei com batalhas enormes, grandes. E aí exigiu de mim uma força maior. Quando você está numa batalha grande, e aí eu não sei qual é a sua, mas provavelmente você está nesse momento enfrentando uma grande batalha, e você vai enxergar que o seu adversário é grande, lembra que maior do que a sua batalha, maior do que o seu oponente, maior do que o seu inimigo, é quem está com você, é quem está conosco. Em outro momento, eu me lembro bem quando aquele moço se deparou e, ao abrir os olhos pela manhã de Elias, ele disse: Senhor, olha só, quem está contra nós? Ele viu, abrir os olhos pela manhã, viu carros de fogo, carruagens. E aí Elias ora, Eliseu ora e pede para que ele abra os olhos. E quando ele abre os olhos, ele enxerga e vê que quem está com ele é muito mais do que quem está contra eles. E assim é a nossa vida. Abra seus olhos, irmãos, e enxergue quem está na batalha por você. Não se abata, não fica triste, não se lamenta, mas abra seus olhos e enxergue quem está em volta de você. É muito maior do que quem está contra você. E aí nos dá um ar, né, maior, respiramos melhor, porque sabemos que lá na passagem que lemos anteriormente lá em Romanos, ele diz que estando em Cristo, somos mais que vencedores. Então, Davi vai enfrentar essa luta, essa batalha, sabe, onde todos, a aposta, se fosse haver uma aposta, eu diria que até o povo de Deus apostaria todas as suas fichas em Golias e jamais em Davi. Talvez o mundo seja assim. Não aposte, não crê na nossa vitória, não crê de forma nenhuma, mas um dia a nossa vitória vai se apresentar diante de todas as nações, diante de todos os povos desse mundo. Um outro momento que a gente percebe quem são os verdadeiros vencedores, a gente pode contemplar a vida do apóstolo Paulo. Não só de Paulo, mas também de outros e outros apóstolos que passaram. Lembra lá no começo do livro de Atos, Pedro está lá preso e, de repente, vai ser ele entregue a Herodes, não é, para ser morto, e ali Pedro simplesmente dorme. A gente vê que vitória foi ali conquistada, porque Pedro é tirado da prisão pela oração da igreja. Então a gente vê quem é a vitória. E Pedro está lá dormindo. Então, Paulo também é um desses que enfrentou inúmeras provações, perseguições. Paulo enfrentou tanta guerra,
tanta guerra, foi preso, foi chicoteado, foi, sabe, a gente sabe de tantas outras, basta você abrir ali o livro, as epístolas e também a, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quanto sofrimento passou Paulo. Basta a gente também voltar um pouco, né, para a gente ver quanto sofrimento os profetas passaram, quanto sofrimento os homens de Deus passaram. Mas tem uma coisa bem forte aqui que traz uma lição para nós desses homens. Mas ele e esses homens de Deus permaneceram fiel até o fim. Paulo, escrevendo sua carta, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo já vai dizendo essas palavras no fim da sua vida. Lá ele disse: olha, eu já estou sendo entregue por libação, né? E o fim da minha carreira está chegando, o fim da minha vida está chegando. E ele disse que entregou sua vida por libação. Libação é um sacrifício por líquido, pode ser um vinho jogado no altar, isso era um sacrifício. E Paulo disse: a minha vida está sendo derramada agora no altar de Deus. E aí ele disse que tinha três coisas importantes aqui: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe, quando eu olho para esse texto bíblico e vejo que ele diz combati o bom combate, o que você pensa sobre esse combater o bom combate? Dá licença aqui, irmãos, que eu vou pegar uma água. Se você tiver uma pergunta, tiver um comentário, pode ligar seu microfone, ok? Pode ligar seu microfone e fazer. Isso aí. Quem tiver aí algum comentário, quem discordar também, fica tudo certo. Vocês estão aí, eu estou aqui, não vai ter problema. A gente dificilmente vai se encontrar. Eu espero que se encontre no céu, né? Algum comentário? Pode ligar seu microfone, fazer sua pergunta, seu comentário. Será que tem alguém aí assistindo? Ok. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão entendendo a minha voz? Professor, sim, estamos entendendo, estamos entendendo. Ok. Estamos a entender. Sim, Ok. a aula está indo bem. Ok, então, muito bem. Muito obrigado, irmão. Então, ok. Então, quando eu vejo essa passagem, Paulo dizendo combati o bom combate, eu penso em duas coisas aqui do combate de Paulo. Um combate foi quando Paulo foi levando o evangelho, porque Paulo foi escolhido como apóstolo fora do tempo, não é? Lembra disso? Então ele não foi escolhido pelo método tradicional como foi escolhido os demais apóstolos. E aí Jesus disse: olha, aprove que esse homem sofra para ele ver como é passar por sofrimento pregando o evangelho para os gentios. E aí ele é batizado e a partir dali começa uma grande perseguição. Então ali foi um combate tenso da pregação do evangelho. Mas também, em outros momentos, a gente vê Paulo dizendo, em outras palavras, que de pecadores ele era o pior. Então você pode imaginar que ele combateu o combate pregando o evangelho, mas também ele combateu o combate com respeito a tentações, perseguições, tentações, provações, porque mais tarde a gente vai ver que ele diz: eu sou um dos piores pecadores. Lembra quando ele disse: olha, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço? Então, mostra que Paulo também combateu a luta contra a carne. Ele lembra que ele escreve aos Gálatas dizendo que o nosso combate não é entre carne e sangue, mas é contra as forças, eu acho que está em Efésios, contra as forças espirituais das regiões celestiais do mal. Então, nossa luta, nosso combate, muitas vezes, também tem esse sentido. Um combate de anunciar o evangelho, luta de pregar o evangelho, de espalhar o evangelho em toda a região, em todo o país, em todo lugar,
mas ao mesmo tempo a gente tem aquela guerra, aquela batalha que está dentro de nós entre a carne e o espírito, né? Contra aquela vontade imensa, às vezes, de combater com respeito ao pecado. Muitas vezes eu não quero pecar, eu não quero fazer isso, mas você observa que a gente acaba, em vez de quando, caindo, falhando. Então, Paulo diz: eu combati o bom combate na pregação do evangelho e na luta também na sua vida espiritual. Portanto, irmãos, na sua batalha, na sua guerra, lembra que não são apenas as coisas exteriores, mas também as coisas que estão dentro de nós, não é? Agora ele diz no final: completei a carreira, ele chegou ao final e teve uma coisa importante aqui. Ele disse que ele guardou a fé. Se nada, você não aprendeu nada, se você não conseguiu concordar nada comigo, não tem problema. Se você fizer uma coisa, guarde a fé de vocês, pois esse é o seu ingresso para os céus. Ah, Carlos abriu. Pode falar, Carlos. Ah, ok. Acho que não. Então vamos lá. E a terceira coisa que a gente vê aqui sobre os verdadeiros vencedores é quando a gente vê Jesus falando sobre venceu o pecado e a morte na cruz, que garantiu para nós a entrada eterna para a mansão celestial. Então, quando eu penso nos verdadeiros vencedores, eu penso naqueles que estão indo habitar na eternidade para com Deus. E aí é Jesus quem traz essa vitória. Lembra lá de João capítulo 14, quando ele disse: olha, Jesus tem falado para o discípulo que vai, no capítulo 13 de João, ele está falando que vai embora e que vai chegar a hora da partida. Quando chega em João 14, os discípulos estão com o coração compungido. E aí Jesus vem para ele e diz: olhe, não fique assim. Eu vou ler essa passagem, João 14. Deixa eu encontrar ela aqui. Eu gosto muito dessa passagem. Ele disse assim: não se turbe o vosso corações, crede em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, veja qual é a nossa vitória. Nossa vitória, os verdadeiros vencedores vão habitar num lugar que não é essa terra. Mas quem está construindo essa moradia já é aquele que passou por todo esse momento, que é Jesus. Jesus vai preparar uma mansão celestial especialmente para você. Está indo preparar exatamente para Daniel Felipe, para Carlos Adriano, para Beleza João Vicente e todos os outros que estão, para Josélio, para todos. Jesus está preparando uma mansão celestial para você vencedor, para você que está vencendo. Então, para essa vitória, a nossa contemplação, a nossa coroa é garantida, o nosso prêmio é garantido. Mas para isso, mais do que nunca, eu preciso guardar a fé. Eu preciso lutar contra as armadilhas do diabo. Sabe, são muitas, sabe? Eu li essa semana, dei uma mensagem sobre a oferta de Ananias e Safira. Pode falar. Alguém abriu o microfone. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, irmão. Ok. Então, eu dei uma mensagem sobre ali Ananias e sua esposa Safira. E ali, na hora que ele vende uma propriedade e traz só a metade e entrega aos apóstolos, ele mentiu. Mas a mentira dele
Não Professor, foi. Pode falar. treinão relacionado. Sim, eu estava a falar que quero pedir a esse pastor, Eu não ouvi porque caiu a sua. se está Eu a não... cair um pouco. Sim, sim, pode falar. Alô? Oi. É que está caindo a sua ligação, a sua voz. Você conseguiu ouvir, Luizinho? Alô? Não, não, ele não terminou e está tentando falar, não. Pode falar, estamos ouvindo. Sim, sim, sim. Aqui em Moçambique temos uma igreja que o pastor dessa igreja, mas é a Igreja de Cristo. Todos os crentes já saíram nessa igreja. Só apenas está ele com algumas mulheres. Então, aí eu fico bem preocupado, admirado. O que está acontecendo a essa igreja? Então, aí eu estou a pedir opinião, ideias, o que podemos fazer com esse irmão pastor nessa igreja que saíram os crentes. Obrigado. Ok. Você entendeu, Luizinho? Pode me traduzir para mim? Ele está falando e tem uma igreja de Cristo lá e os membros saíram tudo da igreja. Só tem o pastor e mais umas duas pessoas. Ele não sabia o que fazer. Ok. Foi isso Essa que você igreja, falou? Claro, claro, professor, é isso mesmo, meu senhor, é isso. sim. E essa igreja é a igreja de Cristo, certo, Luizinho? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Ok. Então, quando você olha para determinadas situações onde muita gente tem saído da igreja, se precisa fazer, então, uma a gente chama reestruturação. Se precisa ver o que está acontecendo na congregação. Eu vim trabalhar nessa igreja aqui em Natal. Tinha 100 membros, mais de 100 membros. Com o decorrer dos anos, quando eu cheguei para trabalhar aqui, só tinha 13 membros. Então, muita gente foi embora, não é? Então, quando a gente chegou aqui, então, o que aconteceu com essa igreja? Não é? Então, a gente começou a fazer um trabalho que a gente chama reestruturação, olhando desde a base, o que está acontecendo, qual é o problema. E a gente vai analisar o ensino, vai analisar a organização, vai organizar o que aulas bíblicas, a gente vai organizar ministérios, a gente vai organizar o que, primeiramente, aparentemente tem trago o afastamento de pessoas. Conduta, né? Porque tem a ver com condutas também. Como é que esse pastor está se conduzindo? Entende? Ele está bem, ele está indo bem, ele está conseguindo visitar os irmãos, edificar os irmãos, trazer um estudo para os irmãos, conhecimento para os irmãos, ou simplesmente ele está lá e não sabe o que está fazendo naquele lugar. Então, um cuidado de se olhar porque a igreja ela é vencedora, a igreja em Cristo Jesus é vencedora, mas tem que olhar como é ou como está a sua organização. Por isso que eu falei, irmão, agora, sabe, é preciso mais do que nunca levar em conta que os irmãos precisam aprender a guardar a sua fé. Porque se as coisas, tribulações dessa vida, afastar você de Cristo, então onde está a sua fé? Onde ela fica? Então, quando o irmão toma a decisão de se afastar, muitas vezes eles procuram colocar a culpa na igreja. Colocar a Que culpa, procuramos saber. pode ser, fale. Alô? Oi, pode falar. Sim, sim. Nós procuramos saber o motivo, os porquê. Sim, Então, porque outros já saíram, entraram a outra igreja, mas é a mesma igreja de Cristo. Entraram a outra igreja de Cristo, outros membros sentaram, mas sentaram são poucos. Então,
quando houve essa resposta a essa pergunta, por quê? Eu perguntei, por que os crentes saíram? Então, ele disse que, esses que saíram aqui é que diz escuridão não se juntam com a clareza. Esses que saíram são pecadores e não sei o quê, não sei o quê. Epa, isso ficamos bem preocupados, mas qual é o próprio motivo? Então fala, tá bom, saíram, são pecadores. Então você que está aqui, mas será que é isso, é outra coisa? Então assim, planejamos para irmos lá, fazermos sentada, convocarmos isso, todos que saíram. Então, Sim. para sentarmos, procurarmos saber qual é. Então, um dos membros deles, então, para falar o que está um motivo para ele sair, não sei. Então, para já ficarmos satisfeitos com isso. Obrigado, é isso, então, que nós ficamos aqui muito preocupados com essa igreja. Sim. Luizinho, consegue trazer para mim mais ou menos como foi? Não ouvi direito, ele falou. Mas pode repetir? Falei que esses crentes, esses membros, saíram, outros estão em outra igreja, mas essa igreja de Cristo. Poucos se sentaram. Então, quando nós fomos lá perguntar qual é o motivo então para sair membros aqui, ele está a dizer que o pastor está a dizer que esses que saíram é que são pecadores. Então, são pecadores e não estão juntar conosco. Será que é isso? É outro assunto. Então, assim, estamos também a procurarmos o tempo para irmos lá. Então ele está dizendo E ele saiu? Sim, estou aqui. Pode falar, Luizinho. eles estão dizendo uns ele chama de crente lá, né? Ele chama de eles saíram e eles foram e outros foram para outra igreja e outros se afastaram. Eles foram lá perguntar ao pastor o que está acontecendo, o pastor falou e os irmãos estão abandonando e são pecadores. E ele está se preparando para ir lá conversar mais com o pastor. Sim. Então, veja bem, irmão, uma das coisas que geralmente acontece é as pessoas terceirizam suas culpas. Entende qual é? Eu não conheço bem, eu não sei o que está acontecendo, mas provavelmente se tem um número maior de pessoas saindo e na hora de conversar com o pastor ele está dizendo que essas pessoas são pecadoras, tem alguma coisa aí que não está batendo. A conta não está batendo. Então é preciso entender qual é a postura desse pastor, não é? Como é que ele está se conduzindo, não é? E também entender de que na saída de algumas pessoas, sabe? Algumas pessoas você precisa procurar algumas pessoas por que estão saindo. Entende qual é? Procura saber, avaliar por que elas saíram. E depois você pode confrontar esse pastor para saber qual é a atitude dele para com essas pessoas que estão saindo. Porque quando ele diz são pecadoras, significa que o pastor não vai atrás dessas ovelhas, né? Então aí está meio complicado. Então você procura conversar com os irmãos que saíram, mas depois procura conversar com esse homem que se diz pastor, tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado. E, por último, eu quero que você pense o seguinte: os vencedores são aqueles que. Os vencedores não são aqueles que não têm lutas, porque muitas vezes, irmão, tem guerras aqui que a gente vai ter que fazer. Olha, veja bem, esse irmão que falou agora, ele acabou de trazer uma luta, uma guerra ali. Os fiéis saíram de uma congregação, foram embora. E aí tem um pastor lá que está dizendo que saíram porque elas são pecadoras. Então, veja que tem uma luta, tem uma guerra. Agora, a primeira coisa que nós precisamos identificar para nós é que não tem vitória se não tiver luta. Olha, o desistir não procede de Deus. Olha, eu já tive muitas lutas, eu já tive muitas guerras, eu já tive momentos de não concordar com o pregador, já tive momentos de eu não concordar
como evangelista, mas nem por isso, sabe, eu desisti da fé. Porque quantas vezes Paulo não pegou e bate aí com fariseus, com os saduceus, com pessoas aí diversas, e nesse ponto aqui você não vai ver Paulo desistindo da sua caminhada. Lembra de Pedro, quando eu falei que Pedro vai lá e nega Cristo, mas depois quem é Pedro? Surge o Pedro completamente guerreando, lutando bravamente. Então não tem vitória, meus irmãos, se não tiver luta. Agora tem uma questão, mas que precisamos, nessa batalha, ir com nossa fé, com perseverança, porque são coisas que precisa estar dentro de nós nessa guerra através do Espírito Santo, que é a fé, a perseverança, né? E com isso nós vamos vencer, não pelo nosso esforço, que a vitória não é nossa no sentido de nosso esforço, mas a vitória é o poder de Deus sendo derramado na sua criação. Então, vitória, irmão, se tem não por seu próprio mérito, mas a vitória é o poder de Deus sendo derramado na minha vida, na sua vida e na vida da sua família. Então, essa é a vitória. A vitória é o poder de Deus sendo derramado na vida do cristão. E aí a gente pode ver, só um momento para beber uma aguinha. Quando nós Professor, vamos falar, pode professor, falar, irmão. sim, eu queria comentar um pouco e Por depois favor. fazer uma pequena questão. Sim. Sim, sim. Dizer que a aula está sendo muito boa, está a edificar muito, então estamos a gostar muito. Só tenho uma pequena questão quando o professor tocou aquela parte que disse que Jesus respondeu dizendo que não podem se perturbar, eu vou preparar um lugar. Então, essa parte aí, muitos de outras denominações recusam que Jesus não foi preparar um lugar. Então, eles dizem que o, o paraíso será cá na terra. Então, quando vejo essa parte que o professor diz que Jesus foi preparar um lugar, então eu também queria que o professor explicasse mais além. Segundo Ok. ele, apresenta o livro de Mateus 5, versículo 5. Obrigado. 5:5, Mateus 5:5. Ok. Então, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, foi morto, e ali ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele sobe aos céus, ele traz então uma grande esperança, a promessa. O mundo religioso fala que não existe, alguns dizem que não existe inferno, porque o inferno é a terra. Já alguns dizem que não existe céu, o céu é a terra. Então, olha só a confusão do mundo religioso. O mundo religioso não crê nessa construção de um mundo espiritual. O problema é quando ele diz que vai construir moradas no céu, as pessoas têm uma visão isso. Então, quando Jesus vai construir a sua mansão celestial, as pessoas estão olhando com os olhos físicos. Estão pensando em tijolo, areia, barro, sabe qual é? Telhado. Então, a construção espiritual, Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de Deus é aonde? Se você for para o Velho Testamento, a morada de Deus era ali até chegar ao templo. Ele morou, a morada de Deus era como se fosse um tabernáculo, era o tabernáculo. Depois, Davi constrói e tem a visão do templo, e Salomão constrói. A morada de Deus passou a ser aquele templo
Depois do templo, depois de Salomão, onde é a morada de Deus? Onde fica a morada de Deus? A morada de Deus, então, passou a ser o habitat do Espírito Santo. E aí, então, o Espírito Santo habita em nós. Agora, Deus foi construir o habitat eterno, porque aqui na Terra seremos nós de passagem. Então, quando ele vai construir, falar da mansão celestial, é porque a visão do homem acaba ficando aqui na Terra. A morada e o habitat de Deus não pode ser comparado com as coisas desse mundo. E há uma confusão religiosa, porque eles começam a colocar os olhos nas coisas terrenas, como se o habitat de Deus fosse o templo do Velho Testamento. É como se fosse o Santo dos Santos, o lugar do Altíssimo, onde Deus habitava, depois do véu. E não é mais depois do véu. Com a ressurreição de Jesus, o habitar e a ressurreição dele, e a ascensão de Jesus, agora habita em nós o Espírito Santo de Deus. Agora, um dia, Cristo vai voltar. E nessa volta, ele vai pegar você para ele mesmo. Mas ainda assim, não é físico, é espiritual. E aí o mundo religioso confunde esse habitat, essa construção, dizendo que não tem céu, não vai ter inferno, porque tudo é aqui na Terra. E aqui na Terra nós estamos apenas de passagem. Eu não sei se você entendeu. Professor, deu para entender. Obrigado. Ok, então, lembrando que essa morada, e é até interessante que no versículo 3 ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, então, aqui Jesus ainda não foi. Lembra que Jesus aqui não passou ainda pela morte. E Jesus já está falando para o seu discípulo antecipadamente, deslumbrando da onde ele veio. Lembra que no começo de tudo era Jesus e Deus somente, e o Espírito de Deus. Ainda não havia universo, ainda não havia terra, ainda não havia nada. Só era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas era como se fosse um balé. Deus ama o Filho ama o Pai ama o Filho ama o Pai. E era só eles. Até então, Deus cria todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas. E depois que Deus cria todas as coisas, e também cria o homem, e depois cria a mulher, e aí os dois pecam. E quando isso acontece, são expulsos do paraíso, começa uma outra trajetória na face da terra, até chegar o dilúvio. O dilúvio destruiu tudo. Tudo ficou debaixo d'água. Recomeça com a família de Noé. Mas por que toda a nação, todo o povo foi assim exterminado, né? Fora a família de Noé? Por causa da maldade do coração do homem. O homem designou-se a ser mal, ruim. E aí Deus faz isso, mas reconstrói tudo de novo. E até chegar à nação de Israel, Deus liberta a nação de Israel através de Moisés. E se você for olhar a história, Israel, o povo de Deus, mata os profetas, o povo de Deus reclama do Senhor, o povo de Deus murmura, o povo de Deus, e Deus prometeu uma terra que manda leite e mel, Deus dá a terra, Deus faz tudo. Tem o povo, mas o que o povo faz? O povo faz, faz idolatria e quer viver na idolatria. Deus se revolta tanto que em certo momento Deus poderia até querer destruir o mundo novamente, mas Deus, em vez de destruir o mundo, Deus enviou o seu filho. E aí, esse filho maravilhoso desce do céu para habitar no meio do povo. Então, ele desceu da mansão celestial e veio habitar entre nós e tomou forma humana. Só que nesse momento aqui você vai saber que Jesus volta para a mansão celestial. E é lá em cima que ele vai estar aguardando o dia de abraçar você e levar você. E ele diz que nesse dia você será dele para sempre. Então é isso que é a mansão celestial, não é físico,
Porque físico, eles já tiveram a nação física, já tiveram o tempo físico, mas agora tudo é espiritual. Agora, se você não consegue separar o espiritual do físico, o que acontece? Você vai misturar tudo. Então, essa mansão não é físico, não é de tijolo. Né? Aí também a gente comete erro, sabe, irmão? Porque muitas vezes a gente fica falando que as paredes é de ouro, o piso é de cristal, e que não. Quando a gente fala isso, a Bíblia não diz isso. Então a gente acaba também sonhando e imaginando e falando o que a Bíblia não fala. Ele está falando que na casa de meu pai há muitas moradas. Então é isso que importa, é que Deus tem uma morada eterna para aqueles que são vencedores em Cristo Jesus. E, aliás, irmão, você que falou comigo da igreja de Mocuba, quero que você saiba que você é um vencedor e que você vai morar com Deus para todo sempre. E antes de eu passar para o outro ponto, irmão, eu quero que você também imagina isso. Se eu sei que eu vou morar... Oi, pode falar. Uma boa noite aí para os irmãos na África. E, se me permite, eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse assunto. Pode ser. É que, na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus nem voltará a esta terra mais. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai dizer que nós, os vivos, quando Jesus vier buscar, seremos arrebatados com ele no paraíso, para o encontro do Senhor. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, e nós, os que estivermos vivos, iremos nos encontrar com o Senhor nos ares celestial, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Aí o 18, Paulo vai falar assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque os irmãos tinham essa dúvida também. Sim. Muito obrigado, José. Por isso que eu te falei, cara, eu preciso de você ao meu lado aqui para me ajudar, né? Então é isso mesmo. Quando a gente fala que Jesus vai voltar, entendam, a volta de Jesus é no sentido de que Jesus não vai mais habitar nesse mundo, nem vai colocar os pés nesse mundo. Aliás, a volta de Jesus, para muitos, vai ser a alegria, para alguns. E para outros, vai ser a maior tristeza do mundo. Vai ser para muitos, vai ser aquele momento de choro e ranger de dentes. Mas para outros que se mantém firme e vai ver a vitória, vai ser alegria plena. Então eu assim como o apóstolo Paulo, eu sempre digo isso, irmão. Eu preferia estar na glória, mas eu estou aqui nessa terra. Então, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou contemplando a minha vitória eterna. Mas eu vou somando as vitórias aqui na terra também, tá bom? Não é que a minha vitória é só quando eu estiver habitando na mansão celestial com o Pai. Aqui eu vou calculando as minhas vitórias. É preciso que você entenda que você precisa vencer e ser um vencedor vencendo aqui na terra. Mas algumas das batalhas suas, é bom você entender que algumas batalhas é de Deus e não sua, mas algumas são suas. E aí você precisa se colocar nessa posição de vencedor, né? Ok. Uma das características de um vencedor em Cristo Jesus ele precisa ter uma fé, como eu falei anteriormente, inabalável. O que é uma fé inabalável? Antes de ir para lá, Luizinho, está indo tudo certo aí, Luizinho? Tá, estamos indo bem, graças a Deus. Ótimo. E aí já vai 3-2. Se quiser, eu posso parar agora.
Não, os irmãos, os irmãos na África, todos nós estamos sendo edificados. Não Tá bom, pode. então vamos lá, vamos continuar então. Obrigado, Luizinho. Então diz assim, ó, o que é uma fé inabalável, certo? Então, às vezes, irmão, aí quando a gente olha para uma fé inabalável, a gente vai, abre lá em Hebreus capítulo 11, e ali está falando sobre a fé, e a gente vai ver os pais da fé. Aí vai falar de Abraão, vai falar de todos os outros aqueles lá pela fé, certo? Mas a fé, na verdade, é confiar em Deus mesmo, sabe quando, irmãos? A fé é quando os tempos estão difíceis, você confia em Deus. Isso é a fé inabalável. É quando as coisas estão indo ruim na sua vida, as coisas não estão indo bem. Não fica pensando que ter fé em Deus é quando todas as coisas estão indo bem. Porque para nós cristãos, para nós que temos fé em Deus, a nossa fé não é baseada na circunstância, não. Quer dizer, o que é uma fé baseada na circunstância? É se está tudo bem, joia. Ah, agora eu tenho fé. Está tudo ruim, está tudo assim, agora minha fé está abalada. É quando as coisas estão assim, não dando certo, que a minha fé está assim, ó. Em todo momento a minha fé precisa estar para cima. E é nesse momento que a minha fé vai ser inabalável. É quando, mediante as circunstâncias, a minha fé continuará sempre firme em um só, em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende como é? Olha só como é que Paulo expressa aqui a força da fé em Deus. Ele diz: que diremos com a vista dessas coisas? Se Deus, irmão, é por você, quem será? Quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem será ou quem estará contra nós? Mesmo que o inimigo esteja semeando, mesmo que o inimigo esteja semeando na sua família, no seu lar, mesmo que o inimigo semeie no seu emprego, na faculdade, sei lá aonde, seu vizinho, mesmo que o inimigo tente fazer isso, sempre você vai ter uma fé inabalável quando você olhar para Deus. Porque é Deus que é por você, irmão. Olha, não se sinta, como é que se diz, chateado comigo, se eu disser uma coisa para vocês, mas eu vou dizer isso, me incluindo junto com todos nós, tá bom? Olha, se Deus não for por mim, eu já estaria no inferno há muito tempo. Nós estaríamos no inferno há muito tempo, se não fosse Deus por nós. Deus se compadeceu tanto do homem que envia seu filho e aí derrama toda a graça sobre a nossa vida. A verdade é que nós não somos nada, irmão. Nada. É Deus que é tudo. Eu não sou nada. Eu realmente, olhando para mim mesmo, eu vejo, cara, que homem sou eu? Olhando para a carne é fraca. Mas quando eu olho que é Deus por mim e o Espírito de Deus habita em mim, opa, dá licença, tudo muda. A concepção de ver isso é diferente. Aí sim eu passo a ter uma fé inabalável. É porque, às vezes, o entendimento de fé inabalável, sabe, olhando para o mundo religioso, é estranho. Porque, para eles começam a falar de curas, de dom de línguas, e não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, a fé inabalável, irmão, é quando eu reconheço que eu, sozinho, não sou nada, eu sem Deus é condenação eterna. Agora, quando eu olho e vejo que eu com Deus, eu e Deus, aí sim, tudo muda. Toda a estrutura da fé é mudada. Muda não a partir de você, mas a partir de Deus. Então, se eu quero ter uma fé inabalável, eu preciso entender que Deus é que é por mim. E muitas das batalhas vencidas é Deus que venceu por você. As maiores guerras foi Deus que venceu por você. O que é que restou das maiores? Se as maiores já foram vencidas,
O que restou para você, meu irmão, nessa noite, são as pequenas. E as pequenas, meu irmão, eu encorajo a você a nessa noite dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque essas pequenas são mínimas, eu posso vencer em Cristo Jesus. Não é com soberba, não é soberba, não é não. É uma fé inabalável. Uma fé inabalável faz com que você olhe e entenda que as coisas maiores Deus já venceu por você. Agora, as pequenas são tão pequenas que verdadeiramente você consegue vencê-las em Deus e em Cristo Jesus. Há outro ponto aqui sobre uma característica de um vencedor em Cristo Jesus é a perseverança. Professor, Pode falar, professor, pois não? bem, eu tenho uma questão, né? Sim, É, a minha questão é a seguinte: o professor está a falar acerca de vencedores, mas também diz que nós, as nossas batalhas, quem vence é Deus para nós. Então, a minha questão é dizer que será que nós temos a possibilidade de vencer uma batalha? Pelos vistos, nós não temos nenhuma força de vencer uma batalha. Eu vejo que nós só somos salvos pela graça. Mesmo que nós se fizéssemos qualquer coisa, nós não temos a possibilidade de vencer. Então, a minha questão é basicamente isso. Eu quero entender melhor essa parte. sim. Então, veja bem, irmão, quando você está numa batalha, numa guerra, e aí eu vou falar aqui entre o espírito e a carne. Os dois estão numa guerra, concorda comigo? Você está me entendendo? Você tem uma Sim, guerra. Sim, ok. Então você concorda. Tem uma guerra espiritual, certo? Ok. Então, nessa guerra sim, espiritual, professor. certo? Então, ok. Nessa guerra espiritual aqui, tem dois lados. Porque uma guerra só pode existir se existir o oponente. Se não tiver o oponente, o que você está lutando contra, não existe guerra. Então, tem o oponente. Então, nessa guerra espiritual entre a carne e o espírito, vai vencer quem você mais alimentar. Ou seja, eu estou nessa guerra aqui, certo? E eu estou dizendo, cara, eu não consigo vencer. Então, se você não está dizendo que não consegue vencer, é porque você está alimentando o seu adversário. Nós somos capazes de vencer determinadas guerras e outras Deus já venceu. A pior batalha aí que foi a questão realmente da condenação eterna e os pecados todos. Nesse sentido, Cristo venceu por nós na cruz. Mas ainda como cristão, somos tentados. Somos tentados. Às vezes somos tentados em pequenas coisas. E às vezes, por a gente não policiar, por a gente não se guardar, por a gente não alimentar o espírito, a carne fica fraca e você cai, peca. Entende como é? Mas é possível você vencer essas pequenas coisas quando você estiver alimentando o espírito. Então, ou seja, se a guerra é contra a carne, não é contra a carne e sangue, e sim contra o espírito e a carne, quem é que vai ganhar? Aquele que o alimentar melhor. Então, eu sei que para mim vencer o pecado, eu preciso, por exemplo, ler a minha palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus todos os dias. Eu não me alimento, o que vai acontecer? Fico fraco. Eu sei que para mim vencer uma tentação, eu tenho que estar em oração constante. Mas eu oro uma vez por mês, uma vez por semana. Então, quem é que está fraco? O espírito, a carne está alimentada, vai vencer a carne. Vai vencer a carne. Então, nessa batalha, tem guerras que Deus venceu por nós, a principal. Agora, as menores ficaram por nossa conta, para a gente ir para frente, guerrear e vencer. Agora, quando a gente não vence, pode analisar o quadro geral, irmão, que há uma falha da nossa parte. Não é que a gente é pobre, coitado, tão coitado, que nunca vamos conseguir vencer uma luta. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá bom? Um exemplo aleatório. Eu sou casado, tenho minha esposa. Passou uma mulher ali na rua e me deu uma cantada. Opa, espera aí, deixa eu pensar bem. Eu sou um cristão, casado,
pai de filhos, aquela mulher me deu uma cantada. O que eu vou fazer? Bem, se eu estiver alimentado espiritualmente, essa tentação não vai me pegar. Por que não vai? Porque eu sei que isso vai ser um adultério. Esse adultério vai acabar destruindo o meu casamento e toda a minha família. Eu sou possível vencer? Sou capaz de vencer? Sou. É pequeno. Não tem uma tentação nesse mundo que nós não possamos vencê-la. Bem, Jesus já diz isso. O apóstolo Paulo disse isso, desculpa. Não tem nenhuma tentação que seja maior do que nossas forças. Porque sim, nós podemos vencer, ser vencedor. Agora, quando nós caímos, o problema não está na parte na questão espiritual. É porque nós caímos na carne. Agora, quando eu alimento o espírito, mais forte serei para vencer as tentações desse mundo. Compreendido? Professor, Pode falar. Professor, eu consegui. uma pergunta. Sim. Eu quero saber quando é que eu posso reconhecer que essa guerra, o que ganhou é a carne e não a força de Deus. Sim, ok, certo. Então, toda a nossa guerra, na verdade, nós dependemos verdadeiramente de Deus para ser um vencedor, certo? Toda a guerra, eu dependo de Deus para ser um vencedor. Joia? Então, eu preciso de Deus. E eu preciso de Deus nesse sentido espiritual para vencer essa luta, essa batalha. Então, cada um que está nessa tela aqui, nessa telinha aqui, sabe, em todos os lugares aí da África, tem um ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco, certo? Todos nós. Então, o que é que eu vou fazer com esse ponto fraco aqui para saber? Olha, quando é que eu venço e quando é Deus que vence? Deus venceu já a questão do pecado. Quando eu estou com Deus, eu estou me alimentando de Deus, eu já saio vencedor adiante dessa situação. Mas eu tenho um ponto fraco. E eu estou caindo constantemente nesse ponto fraco meu. Olha, você já não está tendo vitória. Já não está. Então, é tão perigoso, e eu, inclusive, o Luizinho falou que a semana vai falar sobre o pecado, e vai ser muito bom. Está me ouvindo, Luizinho? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. Então, é até bom você pegar esse ponto, que o irmão está batendo um ponto muito importante. Quando é que realmente, de fato, sou eu e é Deus? Todo o tempo nosso, a vitória vem em Deus. Todo o tempo nosso, a vitória vem em Deus, porque eu estou com Deus. Então, toda a vitória vem em Deus. Agora, quando eu saio de Deus, sabe? Porque Deus não sai de nós. Quando eu saio de Deus é quando eu vou praticar aquilo que a natureza da carne me leva. E aí, meu irmão, aí é uma derrota. Aí não há vitória. Aí é uma derrota. Por isso que nessa guerra eu preciso estar junto com o meu Pai, junto com Deus, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo. Eu tenho que estar junto aqui. Porque toda vitória de verdade está em Deus. Agora, quando eu sou tentado, não sou tentado por causa de Deus, sou tentado pela minha cobiça. Diz Tiago isso. Então, eu posso ir pela carne porque eu sou tentado pela minha cobiça. E aí, se eu sou tentado pela cobiça de pecado, eu vou. Então, eu preciso entender que a vitória está em Deus, e se eu estou caminhando por Deus, eu sou somando as vitórias. Mas nós sabemos que na nossa natureza humana, nós ainda vamos pecar. Ainda vamos pecar. É uma notícia triste, ruim. Nessa noite é uma notícia ruim. Ainda vamos pecar, ainda vamos falhar. Mas, nessa situação, lembra que Deus venceu por nós em Cristo Jesus? Porque aí o sangue de Cristo foi derramado na cruz para ainda hoje continuar o sangue jorrando e lavando os meus pecados. Mas isso não é para o nosso conforto. Olá, irmão. Tudo bom? É o José. Olá. Que bom ver você, irmão. Que bom. Que bom. Você vai estar aqui com a gente no congresso, né? Está desligado seu microfone.
Já percebi. Ok. Depois da reunião, se você der uma palavra para mim, por favor, eu Eu agradeço. dou, irmão, eu dou. Eu já estou já andando para o final já. Aí eu vou Tá, deixar com você, tá bom? Ok, irmão. certo. Então, é isso que acontece nessa batalha. Então, é uma guerra poderosa, mas é possível que nós conseguimos vencer e somos vencedores já em Cristo Jesus. Ok? Ok, e aí, mas vamos lá. Ô, Uma ô, coisa Helder, importante. Pode falar. só fazer uma colocação Sim, a respeito desse assunto, porque tem sinais, né? Por sim, exemplo, quando eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de congregar, quando as coisas do mundo tá me atraindo mais do que as coisas de Deus, é sim. sinal que a carne não está mais fraca, está mais forte do que o espírito. Então, Isso. eu É verdade. preciso buscar força em Deus. Eu estou Sim. vivendo inclinado para as coisas da carne. Isso é perigoso. Ok, irmão. E aí, uma outra característica de um vencedor em Cristo Jesus é a gratidão. É simples, né? A gratidão. Saber que cada vitória que nós conquistamos não é nossa, mas ela vem, não é você, mas veio pela graça de Deus. Certo? Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 15, se eu não enganado, versículo 57, ele diz: a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que dá essa vitória, sabe como é? Eu fico feliz por isso, porque, assim, irmão, de verdade, eu vivo na batalha como vocês, mas quando eu sei que a graça de Cristo é que me conduz para a vitória, eu me sinto mais fortalecido, né? Me sinto mais forte e saber que realmente, de verdade, essa graça foi que me alcançou, não é? Tem mais umas dois pontos aqui rapidinho eu vou falar. E tem uma, por exemplo, qual é os obstáculos ah, que impede aí a nossa vitória? Quais são os obstáculos que é colocado para a nossa vitória? Uma delas que eu penso, que tenho pensado, é a questão da dúvida, às vezes do medo. Muitas vezes, nossos próprios medos nos impedem de vencer, sabe? Às vezes, tenha cuidado, porque às vezes você tem que temer a Deus, sabe qual é? Mas precisa ter ousadia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de guerra, né? De batalha. Então, eu creio muito que o medo é uma ação, é um sentimento muito mesquinho, sabe qual é? E aí, se eu tenho medo, eu vou ser já ali, basicamente, esmagado. Então, vamos ser pessoas que entendam que o espírito que está em nós é de bravura, não é um espírito de que está força para nós para essa batalha. E outra coisa também de obstáculo é o pecado, é o desânimo, como a gente já viu, né? O pecado enfraquece a nossa comunhão com Deus, né? Eu vou ler essa passagem em Hebreus, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então vamos, sabe, se livrar dessa culpa, porque verdadeiramente, irmãos, sabe, Jesus fez a maior parte e ficou tão pequeno para nós, sabe, tão pouco. Eu creio assim, eu não sei se eu estou pensando certo, se você discordar de mim, eu digo que está tudo certo, mas eu acho que a menor parte aqui ficou tudo para nós. Porque, sinceramente, o homem não tinha como se livrar do pecado em hipótese nenhuma. A lei não livrava nós do pecado. Pelo contrário, a lei só mostrava que nós éramos pecador. A lei era a sombra da graça. Quando a graça chegou, foi derramada sobre nossas vidas, aí sim fez a maior parte, né?
E outra coisa que é um obstáculo é a falta de perseverança. Nunca desista, meu irmão. Olha, há pessoas que desistem da caminhada cristã, pessoas que. Eu tenho um caso aqui, eu vou compartilhar isso com vocês. Um irmão se afastou da igreja. Lamentavelmente, eu gostava muito dele. Mas ele se afastou da igreja, sabe por quê? Porque a gente esqueceu do dia do aniversário dele. Pode uma coisa assim? Eu não me lembrei, eu esqueci realmente do dia do aniversário dele. Eu sou uma pessoa muito esquecida. E aí eu tenho os irmãos que vão registrando ali o dia dos aniversários dos irmãos, aí daquele dia compartilha no grupo da igreja, parabéns, parabéns. E esse dia a irmã esqueceu e eu também não sabia, ela que cuida dessa área, o irmão se chateou e foi embora. Depois de anos na igreja, se desviou porque ninguém lembrou do dia do aniversário dele. É assim, é dizer que a pessoa não entendeu aí, sabe, o que é realmente a vitória. Né? Trocou a vitória pelo dia do aniversário. Aí eu digo, sinceramente, por isso que eu falo, irmãos, nós não precisamos pensar pequeno. Olha, olhar pequeno é olhar, o irmão pisou no meu pé, começa a chorar, meu Deus, o irmão te beliscou, o irmão me beliscou, nunca mais eu venho aqui, o irmão não concorda comigo, eu nunca mais venho aqui. Isso é mesquinharia. É muito pequeno, porque Deus fez o maior. Aonde é que eu estou? Irmão, quem era eu? Um homem pecador, vivia nas trevas, se alimentando do mundo, das coisas do mundo. Hoje eu estou na graça de Cristo. Irmão, você pode bater no meu rosto, que eu vou oferecer o outro lado. Pode ter certeza, irmão. Olha, nessa minha caminhada cristã, eu já tive muitos opositores na igreja. E todos eles eu tomo café com eles, janto se for possível, carrego eles no braço se for possível, que é pequeno, irmão. Não olhe para as pequenas coisas, porque as pequenas coisas vão tirar você da perseverança. E por último, aqui eu tenho mais 4 pontos, mas eu vou só ler, porque eu vou deixar o nosso irmão Valdivino falar, tá bom? Olha, 4 coisas bem rápidas aqui. Como alcançar a vitória em Cristo Jesus? Ore constantemente, meu irmão. Ore constantemente. Você lembra de Jesus no jardim de Getsema? Meus irmãos, eu acho que vocês têm ideia do que é o jardim de Getsema na vida de Jesus. Foi o momento mais, eu acho que de todos os momentos do Evangelho, Jesus, lá em Mateus capítulo 4, se eu não estou esquecido, lá na tentação, foi algo importante demais. Todo momento de Jesus é importante, mas quando eu me deparo com Jesus no jardim de Getsema, meu irmão, não tem um momento como esse para mim não cair em lágrimas. E se eu chorar aqui, por favor, me desculpe, porque é emocionante do começo ao fim. Jesus sabe tudo o que vai acontecer com ele. O que é que Jesus faz? Vai orar. Vai orar. Né? Então, irmão, de verdade, quer alcançar a vitória? Ore constantemente. Outra coisa, medite na palavra de Deus. Lembra de Salmo capítulo 1? Você quer ser um homem bem-aventurado, bem-sucedido? No versículo 2 ele diz, eu vou até ler rapidinho esse aqui, bem-aventurado, né? Deixa eu ir lá em Salmos aqui bem rapidinho, eu já cheguei lá em Salmos. Por favor, me aguarda aí. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí ele diz, no versículo 2, Salmos 1, 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer alcançar a vitória em Cristo Jesus? Meus irmãos, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Também outra coisa, quando você quer para alcançar aqui a vitória em Cristo, ande em comunhão com os irmãos. Olha que coisa linda nós estamos tendo aqui. Eu nunca participei dessa live aqui com os irmãos da África. Eu estou tão emocionado, tão feliz de participar, porque é gente aí de lugares que eu nem sei quem são. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos tendo comunhão uns com os outros. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero realmente alcançar a vitória em Cristo, eu preciso dessa comunhão com você e você comigo. Então,
essa comunhão é a força que dá para que a gente possa verdadeiramente juntos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Eu quero lembrar uma coisa: a vitória pode ser coletiva, certo? E é coletiva. Mas eu quero que vocês também entendam uma coisa: também é individual, tá bom? Então, lembra disso, é você lutando com as suas lutas, você. Agora, juntos, lutamos juntos também, tá bom? E, por último, mantenha os seus olhos em Cristo. E eu me esqueci de citar aquela passagem de Hebreus, quando está falando que anda em comunhão com os irmãos. Lembra daquela passagem de Hebreus, capítulo 10, 25? Que ele diz: não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos a administração, ainda mais quando vejo que o dia se aproxima. Uma vez um irmão aqui ficou chateado porque eu disse que no contexto dessa passagem, nesse contexto dessa passagem, a ausência de um irmão no culto, para mim, aí eu falei para ele, para mim, dentro desse contexto, é um pecado. Rapaz, para quê? O irmão ficou muito chateado comigo. E aí eu disse: olha, irmão, dentro do contexto dessa passagem, não é que você só vai ser vitorioso se você estiver no culto, mas a comunhão com os irmãos, a comunhão com os irmãos faz com que seus pecados sejam purificados no sangue de Cristo, diz a carta de 1 João. Então, por isso que eu digo, a ausência do culto, você fica fraco, você não está em comunhão com os irmãos, não vem no culto, meu irmão, você vai ser devorado rapidinho. E, por último, mantenha os olhos em Cristo, não desvie o seu foco por nada. Olha o que o autor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Não tire o seu foco de Jesus. O lugar no trono, aquele trono ao lado de Deus, é seu. Lembra lá da carta de Apocalipse? Naquele dia Deus vai enxugar as suas lágrimas, e o que ficar até o final receberá a coroa da vida. Deus tem preparado, sim, irmão, um lugar especial para mim e para você. Não tire os olhos e o foco da sua vida em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Para mim foi um grande prazer. Eu vou deixar o Valdovino agora, mas eu quero dizer para vocês que foi uma alegria imensa. Se possível, quando puder, pode me convidar de novo, Luizinho, que eu teria um prazer. E eu estou aqui orando para que eu faça uma visita à África, tá? Eu estou orando. Eu espero que Deus me conceda essa graça. Muito obrigado de todo o coração. Valdovino, é com você, meu querido. Não, eu Professor, queria falar que eu estou indo dia 16 e eu nunca fui para esse lugar aí, né? E então eu estou com medo de não encontrá-lo. Eu vou chegar no aeroporto por volta das 16, 17 horas. Para ir, o evento começa à noite, né? Sim, sim. Eu tenho um irmão que vai fazer o translado, ele trabalha no Uber. E aí eu vou passar o Ah, meu contato, eu vou passar o contato do senhor para ele, para o senhor dizer o horário para ele lhe pegar lá no aeroporto, tá bom? tá bom, que bom, hein? E aí no domingo, o meu voo também de volta é 15h25. Eu tenho que, o voo já Tá. sai, eu tenho que estar no... Aí o senhor, quando vier, porque ele faz Uber, aí o senhor vai e confirma com ele, agenda com ele o retorno, tá bom? Ótimo, muito bom. Ok. Então, valeu. Era isso só, Helder. Muito parabéns pelo. Eu vi esse vídeo, o link, e aí fui Ah, dormir um pouco e perdi um pouco de hora, mas ainda, graças a Deus, ouvi bastante dessa mensagem. Muito bom. obrigado, Que Deus obrigado. abençoe esse crescimento espiritual seu, tá? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Alguém falou também aí ou não? professor, Eu Sim, somente queria agradecer sim. pela aula de hoje e dizer que também nós estaremos nessa luta.
orando para que um dia, se Deus permitir, o irmão Elder seja bem-vindo aqui em Moçambique. Oh, que Obrigado. coisa boa. Meu pai, eu sou muito emotivo, viu? Se você ouvir eu chorando aqui, fica tranquilo, tá? Muito obrigado, viu? Ore mesmo. Luizinho, tudo certo? Mais é certo, maravilhoso, maravilhoso. E estava precisando dessa vitamina espiritual, onde com certeza ficaremos mais fortes a partir de hoje com toda essa Amém. maravilha que nós tivemos hoje através de você. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, tá ok. Josélio, muito obrigado pelos seus comentários. O irmão lá, João Vicente, muito obrigado, João Vicente. Você foi uma pessoa maravilhosa trazendo as suas perguntas, tá? Muito obrigado. Espero que eu tenha respondido algumas. Se eu não conseguir responder todas, pergunta para Luizinho que ele vai conseguir responder, tá bom? Um abraço, fica com Deus todos. Alguém ia falar quando o Luizinho estava falando. Quem era? Sim, professor, aqui Mocuba. Sim, Mocuba, muito bem. Sim, aqui nós estamos a agradecer bastante concernente a aula de hoje, edificou muito bastante e creio que vamos chegar para os demais essa mensagem e para minha parte mesmo edificou muito porque tem muitas pessoas que dizem que não haverá o fim do mundo. O fim do mundo é quando a pessoa morre, assim já é o fim do mundo para essa mesma pessoa. Então, concernente à aula de hoje, eu me sinto mesmo muito edificado. Obrigado, professor. Amém. Lembrando, gente, para nós o fim não é a morte, para nós o começo é a morte. Então é diferente, entende? Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro e aqui no Brasil, não sei se na África é assim, mas se comemora o nascimento de Cristo. Então, tudo bem, eu entendo o que é isso, mas nós, cristãos, comemoramos mesmo é a morte de Cristo, porque é a partir da morte de Cristo que tem uma possibilidade de ir para o reino eterno. Ok. Então tá combinado assim, Luizinho. Fica na paz, na graça. Vamos ver vamos ver quem você falou. Uba, quantas pessoas tem aí com você? Vamos. Professor, Oi. sim, aqui Mocuba estamos em 6 pessoas aqui. Que bom. Porque, Um abraço para porque você. sim, porque já é noite, daqui já vai para 21, então muitos ficam distantes, por isso não comparecerão hoje. Obrigado. Eu depois de convidar alguém para fazer a oração. Eu gostaria de convidar o Josélio, pode ser? Boa noite, irmão Elder. Irmão. Obrigado também pelo minhas perguntas que eu perguntei, me alertou bem, fiquei claro, fiquei bem. Deus te abençoe. Obrigado. A igreja em como é o nome? Licoar, é isso? Sim. Licoar. Quantas pessoas tem com você assistindo essa aula? 3. Ótimo. Sim, por causa de aqui é noite já. Mucani, aonde é Zito Mucani? Sim, boa noite, professor. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você, como está, irmão? Muito bom. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui ouvindo a nossa aula, tá? Obrigado. Ok. Deus abençoe. Amém. Dionísio Raimundo Paulo. É de onde? Dionísio? Ok. Sim, professor, sou de Maputo, Moçambique. Moçambique. Eu conheço uma pessoa que está fazendo o Ebenezer de Moçambique. Está conosco aqui no Recife. Ok, Josélio, você pode orar, irmão?
Posso? Podemos sim, Helder. Vamos orar, José. É o José Valdivir, né? É o Josélio Castro. Ah, José, desculpa. Eu Ok. ouvi José. Josélio. Então pode ser você, José. Pode, faça a oração, José. Vamos lá. Soberano Deus, santo, maravilhoso, grande é o Senhor. Porque o Senhor é poderoso, dono de todas as coisas. Orando e agradecendo, Pai, por o termo desse ensino, desse estudo, dessa mensagem que o Helder trouxe para não só para o Brasil, mas o Moçambique e muitos países aí fora assistindo. Obrigado por essa internet que nós temos hoje, que pudemos, Pai, ter contato com pessoas tão à distância e falando que nem estamos presencial. Obrigado por tudo, e aqueles que estão online assistindo. Deus abençoe, dê paz em nossos corações, aumente a nossa fé para podermos ser pessoas fiel ao Senhor, irmãos grandes na, na aprendizado, para poder, Pai, santificar o seu santo nome, porque o Senhor cresce e nós diminuímos, Pai, quando nós estamos santificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio e morreu por nós naquela cruz, levou todos os pecados, e nós sabemos, Pai, quando nós pecamos. Por isso que nós temos que orar constantemente para podermos pedir perdão dos nossos pecados, e o Senhor nos perdoa todos os momentos que nós pedirem perdão. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado Amém. a Helder, Amém. obrigado a todos vocês. Foi muito bom e aguarde outros convites aí para nós temos estudo dia de segunda-feira, nesse mesmo horário, às 14 horas no Brasil, às 19 horas em Moçambique. E Deus abençoe a todos e foi muito bom. Essa aula foi gravada e eu vou jogar no YouTube. Você pode assistir essa mensagem quantas vezes quiser, ok? Um abraço. Ok. Valeu, Obrigado. Ok, Luizinho. ok. Obrigado. Deus abençoe. Luizinho, cara, pelo amor de Deus. Oi? Tu gravou a aula, Luizinho. Não Ô, faz já isso. pensou perder essa benção? Não pode. Então, dá um abraço, gente. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Viu, Helder? Deus Então, abençoe a não esqueça todos. de me mandar o telefone do nosso irmão que está fazendo esse traslado aí, tá? Tá bom. Ô, Valdovino, eu acho que eu tenho o teu número, não tenho? Fala aí para ver se é Não. Não desliga agora, não, Luizinho, que eu vou pegar o número do irmão. Diga aí, irmão, seu número. 991 Não, o 96 código. O código é qual? 019. 019. Agora pode dizer o número. 9. 991 96 7980. Tá bom, Valdevino. Daqui a pouco eu vou fazer isso, tá bom? Já vou É mandar. vivo, tá? O meu é vivo. Tá bom. Um abraço, meus irmãos. Ficam todos com Foi um Deus. prazer. Tá. Tchau, Amém. obrigado. Valeu, Helder. Obrigado. Valeu, Divino. Valeu, Valeu. Luizinho. Tudo de bom, prazer. Obrigado. Vocês aí em Moçambique, e para a semana, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer sobre o pecado, ok? Vamos fazer estudo sobre o pecado. E, ok? Um abraço para todos e até para a semana. Obrigado. Valeu, Deus, Luizinho. irmão, Obrigado, professor. amado Luizinho.
Nimala, boa noite. Boa Ô, noite para Amaro, todos. muito boa noite. Como está em casa aí? Bem, graças a Deus, não sei aí também. A mesma, caralho, está nos acompanhar. Só Amém. calor, irmão, calor. É o tempo, Não sei lá, me não culpa vale a também. pena. Sim, dormir é só para só 2 horas só. Acabou, não vale a pena. Obrigado, obrigado, irmão, pela saudação. Obrigado, eu. Obrigado, eu.